O que eu perco quando eu evito sofrimento? Eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase que o que não me mata me fortalece. Tá difícil, mas vai passar. Tem umas frases assim, meio de efeito, meio tranquilizadoras, né? Que eu acho que ninguém quer ouvir quando tá passando por uma situação assim. Porque não parece muito prático, né? Parece meio ilusório. E também parece que é algo que a pessoa tá falando por falar. Às vezes a gente não sente essa sinceridade ou até mesmo essa preocupação de que realmente vai passar e de que a pessoa realmente quer que passe, né? Parece que soa muito assim automático. Mas o que a gente perde quando a gente evita sofrimento? Existem vários tipos de sofrimento e o sofrimento que eu quero falar hoje tá relacionado ao desconforto de não realizar algumas tarefas, né? Por exemplo, hoje é um daqueles vídeos que eu venho trazer experiências minhas e coisas que eu tenho praticado e que eu acho que tem me ajudado. Então, vou dar um exemplo para vocês de tarefas, né? Tipo assim, tarefas no trabalho, ou uma tarefa pessoal, um projeto pessoal, academia, né? Então, muitas das vezes eu percebia que evitar fazer aquela tarefa que eu não gostava, que eu não sabia que precisava, mas eu ficava ali evitando, me causava mais sofrimento, mais angústia e mais ansiedade do que direcionar minha atenção, meu foco para aquela tarefa e executar ela, pôr um fim nela. Então eu fiz um exercício comigo mesmo. Eu peguei ali umas tarefas, né, que eu tinha para fazer e falei assim: eu vou focar nessas tarefas e eu vou fazer elas e eu não vou me perder a minha atenção, né, mexendo no celular, ou conversando, assim, aleatoriamente com outras pessoas. Vou focar em fazer essas tarefas da maneira mais efetiva e mais rápida possível. E foi assim, passou que eu nem percebi. Aí eu pensei, vou fazer também esse exercício quanto a questão quanto à prática de exercícios físicos, né? Que, gente, pra mim isso é muito difícil. Assim, sério, eu vejo pessoas que fazem isso com facilidade tão grande e eu acho que, assim, ó, palmas pra essas pessoas, porque elas merecem realmente. Não é fácil você acrescentar ou adquirir um hábito, principalmente um hábito que já às vezes gera desconforto, que não vai ser assim, não vai dar uma sensação boa. Por exemplo, a exercício físico. Curiosamente, eu gosto de me exercitar, mas eu não gosto do caminho que eu tenho que percorrer até chegar o momento do exercício. Então, assim, acordar mais cedo ou chegar mais tarde em casa, me arrumar, vestir aquela roupa específica do exercício, o tênis para poder fazer o exercício, chegar no lugar, sabe? Então, assim, parece que são obstáculos, assim, para mim. Mas que tem que ser vencidos, né? Porque o condicionamento físico, quer dizer, a falta de condicionamento físico tá aí gerando uma das causas de comorbidades maiores, né? Assim, a maioria das pessoas estão doentes por sobrepeso, por diabetes, colesterol, que gera outras coisas também, que já afeta na parte dos ossos, afeta na parte também emocional, afeta tudo, gente, infelizmente, tá relacionado a tudo. Ou felizmente, né? Porque isso faz a gente despertar e querer mudar. Mas eu percebi que, assim, o sofrimento ou o desconforto que eu tinha que passar para executar essa tarefa foi mínimo, foi ilusório diante do sentimento assim que eu sentia de fracasso por não realizar aquela tarefa. Então eu fiz. Durante assim um período, né, eu estipulei e eu fiz assim, meio sem vontade, meio sem querer, fui e realizei, né? Acordei mais cedo, fiz exercício e assim, não, teve dias que não, eu acho que eu não rendi o que eu gostaria de ter rendido, mas foi feito, né? E eu percebi, assim, que a minha semana foi muito mais leve, foi muito mais tranquila. E que eu não senti aquela culpa, sabe, assim, aquele peso nas minhas costas, gigante, de mais uma vez
ter pulado uma etapa muito importante do meu dia. Então eu percebi, e na escrita, né, eu tive essa reflexão e eu vim trazer porque eu acho que pode ajudar quem estiver passando por uma situação parecida, que é isso, né? Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de passar por sofrimento, de passar por momentos de desconforto. A gente não quer, a gente quer ficar, sabe, assim, mais confortável assim possível, ali protegido. E isso dificulta muito a nossa vida e tira muito a oportunidade de amadurecimento. Então, quando no início do vídeo eu falei, né, o que a gente perde quando a gente foge incessantemente do sofrimento e do desconforto? A gente perde a oportunidade. A gente perde a oportunidade de se relacionar, porque você vai lidar com pessoas ali que também estão lidando com suas limitações e também estão tentando ser pessoas melhores. Então, você pode ter até uma rede ali, não de apoio, mas de companhia, sabe? É mais fácil passar por algo quando a gente tem uma pessoa também do nosso lado, não necessariamente uma amiga. A gente perde amadurecimento, né? A capacidade de amadurecer, de entender que tem coisas, né? E isso é até um pouco delicado, assim, porque tem sofrimentos que realmente só o tempo, né? Tem coisas que a gente vai passar que infelizmente nada pode ser feito, né? Só que isso de vai passar, quando a gente usa isso para tudo, isso causa um congelamento, assim, muito grande, né? Causa uma imobilização, assim, muito grande e a falta de ação. E aí que tá o perigo, entendeu? A gente não pode usar esse termo vai passar pra tudo. Tipo assim, eu tô com dificuldade de estudar, tô com notas péssimas e eu não tô conseguindo me dedicar, mas vai passar, né? Vai melhorar. Não. Se você não tomar uma atitude, não vai passar, não vai melhorar. Uma coisa é uma pessoa que você ama, assim, que tá doente, que tá ali recebendo cuidados paliativos, né? E realmente ali não tem o que ser feito. E eu acabei até lembrando de uma médica, eu não sei, eu acho que ela é psiquiatra, se eu não me engano, ela é brasileira. E ela escreveu um artigo científico. E assim, se eu pudesse resumir a ideia principal do artigo, ela diz assim que todo cuidado é paliativo, porque todo mundo vai morrer. E assim, a gente tá sempre relaciona muito, né, o cuidado paliativo a pacientes terminais, né, pacientes com doenças terminais, na maioria das vezes, né, de câncer. E a gente fica até triste, né, quando escuta isso, porque parece sim que acabou a esperança e que nada pode ser feito. E aí ela vem com esse choque, essa porrada, essa bomba, de dizer que se você faz um exercício, se você toma vitaminas, se você tenta se alimentar melhor, se você faz uma terapia, sabe? Tudo que você faz em prol da sua saúde é um cuidado paliativo. Porque a certeza é que a gente vai morrer. Então tudo é paliativo, né? Me veio essa lembrança, mas não tem muito a ver, eu acho, com a questão do vídeo. Mas então sobre a questão de evitar os sofrimentos, então é muito mais eficaz e rápido ter, por exemplo, uma conversa difícil com a pessoa, né, que você às vezes teve um desentendimento no trabalho ou em casa, mesmo relacionamento, do que ficar perdurando aquela relação. Da mesma forma assim a execução das tarefas, né? Eu gosto muito de usar o exercício físico porque pra mim é uma tarefa muito difícil. Mas pode ser outra coisa também. Por exemplo, você tem um projeto pessoal e você estuda, né, para concurso ou para qualquer que seja o seu objetivo. Você provavelmente tem um cronograma que você precisa seguir de estudo, né? Você precisa de uma determinada quantidade de horas semanal, mensal ou diária de dedicação. E quando a gente não faz aquilo, a sensação, né? Quando a gente não faz, muitas vezes, né? Deixa a desejar muitas vezes, vai vir naquela pressão, aquela cobrança interna de que você sabe que você tinha que estar fazendo, mas não faz, né? E o que eu gostaria de deixar assim como ideia principal, como reflexão, né, sobre esse assunto, é que
é muito mais desconfortável lidar com o fracasso de não fazer aquela tarefa do que você simplesmente realizar aquela tarefa. Então faça, sabe? E isso eu assim, igual como eu já venho sempre falando, né? É uma coisa que eu experimentei em mim mesma e eu vejo que dá resultado. E é menos justificativa e mais ação, sabe? Eu tenho uma tia que ela fala assim, que quem é muito bom de se justificar é péssimo de se arrepender. E é verdade, quanto mais justificativa assim, você fica lidando, sabe? Não faz sentido. A gente fica tentando justificar o injustificável. Não, eu não fiz porque, tipo assim, eu não quis. Não é porque assim, eu tava cansada. Não, mesmo cansado tem como fazer. Tem como. Não tô falando pra... Não quero que fique aquele vídeo meio terrorista, sabe? Assim, tipo um terrorismo nutricional ou de desempenho, de alta performance, não é nada disso. É que a gente realmente não pode se permitir todos os dias. Não dá. Se a gente todo dia se permitir a chegar em casa, não fazer as nossas obrigações e ficar ali rolando vídeo, assistindo alguma coisa e não fazer o que tem que ser feito, vai dar muito ruim. E assim, se permitir não pode ser uma prática diária, né? Agora, se confrontar, ir contra a sua vontade de estar naquele lugar às vezes, né? No sentido assim de... tem dia que você vai chegar cansado, você não vai querer ir pra faculdade. Ou vai estar muito cansado, você não vai querer trabalhar. Gente, isso é normal. É normal, o cansaço é normal, tá? O cansaço precisa ser normalizado. Mas mesmo assim a gente precisa fazer. A gente tem que ir. E é curioso como quando tem outras pessoas que dependem, né, da nossa presença, do nosso trabalho, a gente é muito mais responsável, né? Enquanto que essa responsabilidade, ela tinha que ser tanto para terceiros quanto para nossa própria vida. Então, muitas das vezes ali um compromisso que é só seu com você, a gente acaba não priorizando muito. Então, vamos parar de sofrer em não realizar e vamos sofrer menos realizando.